A depressão, ela é um transtorno de humor. Então, assim, no nosso DSM ele é classificado como transtorno de humor mesmo, né? Só que ele é um sofrimento psíquico. Vamos pensar que depressão é algo que perde valor. Então, conforme eu vou sentindo, ou eu vou perdendo, vou depreciando o valor que algo tem para mim, isso começa a afetar o meu dia a dia, isso começa a afetar a minha vida. E isso precisa ser em grande escala, não pode ser algo corriqueiro. Que acomete todas as pessoas, de todas as idades, todas as gerações, de todas as classes sociais. O primeiro sinal de que eu identifico a depressão é essa questão de perda de valor. Então, algo que tinha muito valor para mim agora passa a não ter. Então, começa a afetar a minha rotina. Eu gostava muito de caminhar, hoje eu não caminho mais. Eu não consigo fazer coisas simples do meu dia a dia, que isso afeta. Então, essa doença partiu do momento que meu esposo faleceu. E eu identifiquei, foi uma parte no processo do luto junto, depois a saudade, e daí foi que eu comecei a identificar, através de ler também bastante, né? Eu procurei me informar sobre o que estava acontecendo comigo, e daí foi que eu descobri. E ela não é uma doença que a gente percebe que atinge só adultos. A gente percebe que hoje atinge crianças, adolescentes, jovens e, por incrível que pareça, não é depressão, ela não é uma doença que escolhe a classe social. Hoje, sejam pessoas de um nível social de classe A para classe C e D. Na classe D as pessoas falam, é frescura, não é frescura. Na classe A as pessoas falam, é frescura porque tem tudo e reclama de tudo. Não é frescura. Depressão é uma doença, é uma patologia que tem desde dos graus moderado, leve, gravíssimo. Esses são um dos sinais, mas um sinal muito grave, por exemplo, o paciente ele não consegue tomar banho, ele não consegue escovar os dentes, ele não consegue sair do próprio quarto. Então, a gente vai notando qual é o nível que a pessoa tá. Eu tive ajuda, mas quem percebeu mesmo o que estava acontecendo comigo foi eu. Pelo jeito que eu era, pela pessoa que eu era. Aí eu descobri, através das minhas atitudes no dia a dia, que foi que eu descobri. Sintomas gerais da depressão é a apatia, humor deprimido, falta de energia, desinteresse, falta de disposição, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. A depressão em si, além de um estado de ânimo, né? Porque a gente nota muito pelo estado de ânimo da pessoa, pela falta de vontade de fazer algo, nós vamos notar na questão fisiológica dela, nós vamos notar no organismo dela. Então, a questão de não comer, de dormir muito, de não dormir, né? A questão da insônia. Então, vários sinais que vão demonstrando que eu estou depressivo, que eu estou entrando em depressão. Eu acho que o que fortalece, o que a gente faz para prevenir isso realmente são as pessoas, são as amizades, são o ciclo de amigos, são os familiares, é você ter uma vida equilibrada, né? Eu acho que o ponto fundamental, equilíbrio emocional é algo que eu trago comigo, que eu acho que é importante para que a gente consiga ter assim, uma vida social, familiar, no trabalho, né? E que a gente consiga assim, dar conta de tudo isso, né? Mais essas adversidades aí da vida, e que a gente consiga assim oscilar entre tristeza, períodos de alegria, né? Períodos de felicidade, comemorações, né? E acho que isso que é importante, você poder contar com alguém. Na verdade, aí você entra num negócio que eu tenho muita vontade de falar para milhares de pessoas. O ideal seria que todo mundo passasse por terapia. Porque a terapia, no meu ponto de vista, ela deveria trabalhar a prevenção. Ela deveria vir como uma ferramenta de prevenção, não só como uma ferramenta de remediar, né? Agora a gente remedia. Então é muito difícil alguém sentar na minha frente e falar, nossa, eu estou muito feliz, eu não sei o que fazer com a minha felicidade. Não que as pessoas não saibam o que fazer com a liberdade, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o que eu faço quando eu não estou feliz. O que eu faço quando eu não estou bem. Então, a nossa sociedade hoje, ela prega que a gente tem que ganhar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que ser mais. Né? Então, a gente trabalha muito a autoestima
e pouco a inteligência emocional. E inteligência emocional não é não sentir, é identificar o que me faz sentir. Então, respondendo essa questão de como identificar se eu preciso ou não de terapia, ou como que eu identifico, como que eu vou para terapia, eu acho que todo mundo deveria ir, né? Porque Freud ele explica o seguinte, que a análise ela termina, mas ela é interminável. Então, hoje eu posso sentar na frente do meu terapeuta e vir por uma questão de depressão, eu fechar esse ciclo, né? Mas eu entender outros que estão acontecendo na minha vida profissional, na minha vida amorosa, se eu sou mãe como mãe, se eu sou esposa como esposa. Então eu fecho para algumas situações, mas eu abro para outras, porque é uma autorreflexão. Uma tristeza prolongada, um humor bem deprimido, onde a pessoa fica fechada, ela não tem mais interesse para fazer as coisas, diminui as suas atividades, ela pode aumentar o apetite ou diminuir o apetite. Ela pode não querer mais sair de casa, um choro constante, e isso é prolongado, não é só de uma semana, por exemplo, né? Às vezes são meses, são semanas, um ano, não tem assim algo muito específico, mas vai depender sempre de cada transtorno. Por exemplo, no transtorno da depressão, nós temos transtorno de depressão maior, transtornos depressivos que são considerados episódios depressivos também, e isso faz com que tudo tenha um tempo específico, né? Mas normalmente são semanas onde a pessoa tem esses sintomas, que ela vai apresentando esses sintomas e ela não consegue melhorar sozinha. Quando ela não consegue sair disso sozinha, já é considerado transtorno depressivo. Então eu acho assim que em primeiro lugar a pessoa tem que ter amor à vida, e eu tenho amor à vida, a minha vida e a vida das minhas filhas, e eu preciso cuidar delas. Então, como meu esposo faleceu em um acidente de carro, que foi uma coisa assim, que não foi uma doença, que não foi alguma coisa assim, né? Que foi uma coisa assim de imediata, que ele saiu e faleceu. Então, o que pegou todo mundo de surpresa, isso choca mesmo a gente. Então, você não pode parar a sua vida. Você precisa continuar. E eu preciso continuar. A depressão ela ainda é tratada muito como, não só como frescura, mas como algo que as pessoas querem chamar a atenção. Né? Então, principalmente quando é adolescente que fica depressivo, as pessoas falam que é porque é adolescente. Então, é um erro que as pessoas cometem. O adolescente realmente muda de humor, por quê? Por questões hormonais. O adolescente muda o corpo, ele tem que fazer escolhas, ele tem uma mudança muito grande. A maior mudança na nossa vida é na adolescência. Então, o que acontece? Essa pessoa realmente fica mais triste, mais chateada, mais incomodada, e ela acaba tendo chamando mais atenção, mas não é um chamar a atenção de uma forma negativa, né? É o chamar a atenção para pedir ajuda. Então não é frescura. Quando um adolescente, e hoje nós temos até crianças depressivas, começa a mudar esses comportamentos, começa a mudar o humor, a gente tem que prestar atenção, porque é sério, é muito mais sério. As pessoas costumam confundir, sim, com tristeza, né? Principalmente porque nós estamos numa era, a gente pode dizer assim, num mundo em que as coisas estão muito imediatistas, estão muito superficiais, né? A gente perdeu um pouco dos valores e dos costumes. Lógico que isso é uma situação que são as pessoas de outras gerações que vão precisar se habituar com isso. E as pessoas chegam e falam assim, mas não tem motivo para ele estar assim, não tem motivo porque tem tudo, ganha carinho, atenção. Isso não tem muito a ver. Tem a ver com como a pessoa recebe tudo isso, como ela internaliza tudo isso. Né? Se ela tem resiliência para resolver os problemas, se ela consegue sair das situações, problemas sozinha, né? Se ela se considera capaz, se ela se considera suficiente, porque às vezes a pessoa tem um sentimento de inferioridade muito grande, um sentimento de incapacidade muito grande, e com isso ela não consegue resolver os problemas sozinha. As pessoas hoje realmente não conseguem encontrar a felicidade de uma forma que não seja através de bens materiais ou de situações que sejam mais superficiais, a gente pode assim dizer.
né? Mas isso, lógico que é uma questão de maturidade, de desenvolvimento. A pessoa, conforme ela vai tendo mais experiência de vida, ela vai conseguindo distinguir sobre isso, né? E eu também não posso generalizar. Eu estou falando que a grande parte das pessoas que confundem, né, porque realmente são pessoas que, por algum motivo, estão vazias, né? Vazias, a gente pode assim dizer, de atenção, né, de pessoas, né, que estejam próximas, né? Então realmente esse é um dos motivos que fazem com que as pessoas realmente confundam, fiquem tristes, mas também que essa tristeza possa se tornar uma depressão. Se a pessoa não está bem, ela procura, nem que for um amigo, ou até mesmo se informar, porque cada pessoa conhece a si mesma. No caso, eu me conhecia, eu sei a pessoa que eu era. Então, se está diferente, é porque tem alguma coisa de errado. Então, você precisa procurar. Tipo, eu procurei conhecer, estudar, ver o que era. Aí eu identifiquei. Depois eu procurei uma ajuda. Só que daí, para mim, não foi essa ajuda, a ajuda porque eu precisava. Daí que eu fui através da religião, que foi o que melhorou para mim. Tá, aí a gente entra no quesito fé. Quando a gente começa a falar de fé, a gente precisa entender que o ser humano ele tem uma necessidade de acreditar em algo, qualquer coisa. Há uns 6 a 7 meses, através de uma amiga, ela me falou sobre um padre que tinha um programa de televisão e de rádio. E eu sempre fui católica, mas não assídua. Eu sempre acreditei tudo, tenho minhas imagens que eu acredito tudo, mas por causa da doença eu acabei me afastando da igreja. Se é importante para o paciente que ele vá para uma religião, que ele vá, mas eu acho que ele precisa perpassar por todos os processos, né? Se eu fiz vários exames e nenhum exame físico deu algo físico, opa, então eu preciso olhar para o meu emocional. E aí tem um paciente que olha e fala, não é emocional, é espiritual. Aí eu preciso ir para a minha religião, aí eu preciso para a minha fé, eu preciso buscar isso. E acontece. E através desse padre eu comecei a me encontrar. E através desse retiro que eu fiz, que foi sexta, sábado e domingo, eu comecei a ver que é por ali o caminho para mim. Então eu sei que cada vez eu vou melhorar mais. Sem medicamentos, só com a minha fé. Acho que é por ali para mim, no caso, né? É o caminho. Dentro do setting terapêutico, ou seja, dentro das 4 paredes ali, eu estou preparada para ouvir, eu não estou ali para julgar, eu não estou ali para apontar. Mas fora dali, como é que ela vai reagir a esse ambiente? E a religião, vamos dizer assim, no contexto geral, ela caminha com a pessoa fora daquele ambiente. Então, às vezes, o paciente tem essa necessidade, que alguém caminhe comigo, que alguém vá comigo me acompanhando nesse sentido. Então, é válido? É válido. Se melhorou, ok, é maravilhoso. Mas eu acho que em algum momento eu preciso voltar para aquele negócio da prevenção. Eu melhorei, não significa que um dia eu não volte a recorrer a essa situação. Para a depressão ser considerada um mal do século, a gente coloca em primeiro lugar, por exemplo, as questões da tecnologia, hoje, né? Não que seja uma regra, porém, é algo que tem influenciado muito, muito mesmo as questões da depressão. Principalmente porque todo mundo, como vocês percebem, vocês veem no dia a dia, tem um celular, tem um computador, mexe na internet. Com a tecnologia, as pessoas estão mais afastadas dos ambientes sociais, elas tendem a ficar mais isoladas e esse isolamento social também contribui para a depressão. Essa rotina, que as pessoas hoje elas vivem trabalhando para ter, acabam privando elas do contato social e também da atividade física, elas acabam diminuindo a intensidade de atividade física e isso contribui para a depressão, além de o luto, o divórcio, a separação de pais, muitas das vezes em crianças o mau desempenho escolar, o bullying, são outras coisas que têm contribuído muito para a depressão. Não, na verdade, ela é o mal do século porque
realmente é a principal doença existente hoje, né? Mas eu vejo que é uma decorrência de vários fatores que fez com que ela tivesse essa classificação. Né? Vários fatores, eu digo assim, desde historicamente falando, né? Então a depressão ela não surgiu de agora e as mudanças sociais na nossa sociedade elas não aconteceram agora, mas eu acho assim, historicamente, por exemplo, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, e isso não é nenhuma opinião machista, estou falando que, muito pelo contrário, é importante sim que a mulher participe, da mesma forma que o homem participe também do cuidado dos filhos, né, dessa parte mais familiar, né, e não seja só o provedor, como assim a história ensinou, né, fez com que as pessoas agissem por muito tempo, mas vejam, vocês vão concordar comigo que é uma mudança muito significativa, porque você tira duas pessoas que estão no lar, né, na família, e você acaba muitas vezes terceirizando também esse cuidado, essa proximidade. Então as relações elas estão enfraquecendo. Na verdade, eu vejo isso daí não só como do século, mas eu vejo que as gerações anteriores já sofriam com isso, né? Mas a diferença é que a nossa geração aprendeu a dar valor para os sentimentos, que diferente de antes, né? Então, se a gente fosse ver a ordem natural do negócio era trabalhar, comer, dormir, depois morrer, né? Ter filhos, aquele padrão, um único padrão para todo mundo. E aí quem não se encaixava sofria calado. Hoje não, hoje com o estímulo de mídia, com a mudança de tecnologia, a entrada de coisas novas na própria sociedade, a cobrança que a própria sociedade faz do indivíduo, fez com que esse indivíduo pensasse quem ele é. Pensasse como é que ele está se colocando nas coisas e aí reagir. Então a globalização, o uso de internet fez com que tudo se tornasse mais rápido, mais ágil, né? Então vocês podem perceber que hoje as maiores empresas do mundo não são as que têm uma maior estrutura física, são as que estão em alta em redes sociais, em internet, enfim, né? Que elas conseguem ter essa dimensão mundial, né? E muitas vezes não tem nenhuma sede para operar. Né? Então, eu digo assim que toda essa agilidade, essa facilidade de comunicação, o uso de tecnologia, associada aos fatores que eu falei antes, fez com que as pessoas não se relacionassem mais, né? Ou que terceirizassem muito cuidados de filhos, né? Cuidados de idosos, enfim, né? E aí esse derretimento fez com que esses valores se perdessem um pouco, inclusive os limites. Um estímulo que pode ser bom, né? A entrada da questão da tecnologia, a forma como eu estou me relacionando com o outro, a minha maneira de pensar no meu trabalho, de me colocar dentro do meu trabalho é outra. Então, às vezes eu entro em conflito com que... Lembra lá que eu falei lá atrás? Expectativa versus realidade? Eu tenho uma expectativa de mim e eu quero que essa expectativa seja real em algum momento. E quando ela não é, ela rompe. Então vem para a questão da fragilidade. A nossa geração é muito mais frágil. Por quê? Porque a gente não tem mais aquele negócio de eu só trabalho para ter uma família, para ter um filho e meus filhos vão ter que trabalhar comigo para me ajudar a sustentar a família. Então eu preciso entender e acompanhar esse movimento sociocultural que vem acontecendo na nossa sociedade. Não é ruim, mas o boom de muita informação está adoecendo cada vez mais as pessoas. Por quê? Porque eu estou muito na expectativa. E quando eu venho para a realidade, eu fico frágil. Eu me fragilizo, porque o não numa entrevista de emprego me retrai. O não dentro de um relacionamento me retrai. O não que eu dou para mim mesmo me retrai. Então eu preciso cuidar desse movimento. Então hoje a nossa geração, ela entende que eu preciso trabalhar como a minha mente afeta os meus sentimentos. E o contrário também, como os meus sentimentos afetam a minha mente. Porque é um mecanismo junto. Se eu tirar isso, uma peça da outra, não vai funcionar. E isso faz com que as pessoas, às vezes, deixem de fazer outras coisas e viciem, criem um vício na internet, né? Claro, não é só isso. Nós temos também a questão da depressão, das pressões do ambiente, das pressões sociais, das questões das escolhas, né? Adolescente, por exemplo, chega na fase da adolescência e tem muitas escolhas que eles devem fazer. Então isso faz com que às vezes ele não consiga
pela própria educação do filho, que hoje é totalmente diferenciada, não é mais como antigamente. Antes você tinha uma educação mais, como que eu posso dizer, mais contínua, né? Diferenciada, com normas, limites, regras e valores, mas da própria família. Hoje não, hoje a sociedade muda isso. Né? Então isso faz com que as pessoas entrem em depressão com mais facilidade. Por exemplo, um adolescente que é super protegido, né? Foi super protegido desde a infância, teve de tudo, nunca precisou fazer as escolhas, chega no momento da adolescência, ele precisa fazer essas escolhas. Com isso, ele se vê pressionado pela sociedade e com isso ele pode entrar em depressão. A recomendação que eu geralmente digo para as pessoas, se você tem alguém que está do seu lado, que ela começa a dizer para você que ela é incapaz, que ela não consegue nada, que ela está sem vontade de viver, que ela está sem ânimo, que ela não consegue fazer uma atividade física, ou que ela começa alguma atividade e não conclui essa atividade, para as pessoas ficarem atentas a esses sintomas. Pais, o filho que está isolado demais, está tendo isolamento social, não está interagindo com outras crianças, ou o adulto que fica muito tempo no quarto, muito tempo voltado para as redes sociais e pouco contato com a vida real, para procurar atendimento. A gente precisa entender em que nível que o meu paciente está, né, dessa depressão, quanto tempo ele já tem aguentado sozinho, calado, porque eu não posso ser negligente com o paciente e falar assim, não, vamos só na terapia resolver. Só numa conversa, só em técnicas dentro do consultório, resolver. Então, eu preciso associar isso com o medicamento. Então, aí eu encaminho para o psiquiatra. E aí, com a associação medicamentosa, a gente começa a trabalhar o que é do medicamento e o que é do paciente. Ela pode ser acompanhada tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra. O ideal seria pelos dois, né? Por quê? Porque o psicólogo vai fazer a terapia sem o medicamento, vai trabalhar com as técnicas psicológicas, que esse paciente vem até o consultório, como eu falei antes, faz um vínculo terapêutico, né? Confia nesse terapeuta e vai fazer o processo terapêutico durante várias semanas, às vezes meses, às vezes até anos. E no psiquiatra, quando ele tem um nível muito alto de depressão, de ansiedade ou de qualquer outro transtorno, ele vai tomar uma medicação para diminuir esse humor dele, esse transtorno, e aí com isso ele vai conseguir fazer uma terapia mais fácil, vai ser melhor, vai melhorar mais rapidamente. Porque nos primeiros 30 dias, é natural que o organismo ele vai começar a se adequar com o medicamento. Então, às vezes o paciente fala para mim assim, eu não quero que você me encaminhe pro psiquiatra, porque daí no outro dia eu não vou conseguir trabalhar, eu vou ficar com sono, eu tenho criança pequena, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que não sei o que, sabe? As desculpas que o paciente vai dando para não tomar o medicamento. Então, isso já é uma alerta para mim. Por que ele não quer tomar o medicamento? Né? Ou o contrário também, por que ele não está querendo buscar uma ajuda que às vezes é mais rápida? E às vezes quando o paciente vem para a terapia, ele foi primeiro no psiquiatra. Porque ele primeiro quis anestesiar qualquer dor que ele sentia, qualquer enfrentamento que ele tem com relação à dor que ele sente, para depois ele vir para a terapia. Só o psiquiatra que receita a medicação. O psicólogo é só o processo terapêutico. O psicólogo não receita a medicação. O medicamento estava me dando efeito colateral. Então, para mim não foi bom. Às vezes, para algumas pessoas é bom. Não é algo separado, é junto. Precisa trabalhar em conjunto. Está num grau mais leve, mais moderado da depressão? Então, vamos para a terapia, né? Aí a gente começa a ir acompanhando e eu não estou vendo melhor, então aí a gente sugere ao paciente para que ele faça o acompanhamento psiquiátrico, né? Que ele vá ver, porque às vezes o paciente ele já nasce com uma predisposição à depressão, já nasce com um organismo depressivo, né? Então, assim, às vezes o que ele come influencia. Eu como algumas coisas que me deixam mais desanimado, que tira meu ânimo. Então, isso a gente também precisa cuidar. Não que eu vou fazer o papel de uma nutricionista, mas eu preciso identificar como é que foi teu sono, o que você anda comendo, porque o que a gente come influencia literalmente na nossa energia. Ou no ganho de energia, ou na perda de energia. E um paciente em depressão, ele não vai cuidar. Muito pelo contrário, ele vai, né, se ele está num estágio de ansiedade,
afasia, ou seja, de dar significado para o comer dele, ele vai comer qualquer coisa que ele vê na frente. Quando a gente percebe que tem alguém no nosso vínculo que não esteja bem, que tenha mudado seu humor, que tenha ficado mais triste, não queira mais estudar, tenha se fechado mais, o ideal é que a gente tente conversar com essa pessoa para ela se abrir. Se ela não se abrir, indicar que ela converse com alguém que seja alguém que possa ouvi-la, ou até indicar para um psicólogo. As pessoas têm um pouco de receio ainda para a psicologia. Não quer dizer que você vai para o psicólogo que você vai ter um transtorno, né? Muitas vezes você pode apenas receber uma orientação de como conduzir a sua vida para que o transtorno não se instale. Então, o ideal é que a gente oriente, converse, encaminhe para uma clínica, né? Encaminhe para pessoas que saibam falar sobre o assunto, e com isso a gente consegue ajudar as pessoas também. E aí eu preciso de um novo ânimo. Então, até nisso a gente precisa reavaliar e cuidar. O que dá ânimo e o que tira esse ânimo. Então, desde a comida até os outros estímulos do ambiente dele. Pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, têm dificuldade de se relacionar, para elas procurarem ajuda, procurarem tratamento, seja com uma pessoa que você confia, seja com um profissional. Hoje, nós aqui da FACIP, nós temos a clínica para atender essas pessoas, atender a comunidade de uma forma bem eficaz e procurar fazer uma atividade física, procurar se desenvolver socialmente, que eu acho que é o primeiro passo para tratar a depressão. E se você tem alguém que você percebe que está muito isolado, que está sempre dizendo que não consegue realizar as atividades, fique atento, dê uma orientação para essa pessoa procurar ajuda.